Passamos a apresentar Muitos Anos Depois, obra ditada pelo irmão Virgílio, psicografada por Antônio Demarque, adaptação de Sidney Carbone. Em prantos, Luciano abraçou a esposa, que, ofegante pelo esforço despendido, parecia mais pálida que o normal. É claro que eu te perdoo, meu amor. Obrigada, querido. Muito obrigada. Com licença. O Dr. Rubens entra no quarto e, ao se deparar com Luciano aos prantos... Desculpe-me, senhor Luciano, mas é necessário que o senhor tenha algum repouso, pois não está nada bem emocionalmente. Eu estou bem, sim, doutor. Não se preocupe. Por que não vai para casa e dorme um pouco? A dona Leonarda também precisa descansar. Eu não quero deixá-la sozinha. Fique tranquilo. Providenciarei uma enfermeira para ficar ao lado de sua esposa. Mas, doutor... Nada demais, senhor Luciano. Vá para casa dormir, porque senão daqui a pouco eu terei que internar o senhor também. Olha só como está abatido, com olheiras. O senhor precisa estar bem ou sua esposa acabará trocando-o por outro. Está bem, doutor. O senhor me convenceu. O argumento foi forte, Luciano aqueceu, pois a esposa já havia adormecido sob o efeito dos sedativos. Assim que fez menção de retirar-se... Com licença... Uma jovem bonita e simpática, vestindo o uniforme de enfermeira, entrou no quarto com um leve sorriso nos lábios. Sem entender por quê, algo naquela moça o atraiu. O Dr. Rubens fez a apresentação. Esta é Silvana, a enfermeira que designei para cuidar de sua esposa. Ah, sim. Muito prazer, senhor. Igualmente. A jovem disse-lhe, irradiando simpatia. Cuidarei muito bem da sua esposa, senhor. Fique sossegado. Obrigado. Horas depois, quando Leonardo acordou, viu a enfermeira sentada ao lado de sua cama. Com esforço, perguntou. Quem é você? Sou a enfermeira designada para passar a noite com a senhora. Fique tranquila. Apesar de jovem, tenho experiência. Leonardo sentiu uma paz infinita invadir-lhe a alma e, esboçando um sorriso... Obrigada, minha filha. Que Deus lhe pague. Na verdade, o que eu precisava mesmo era de um alívio espiritual, pois carrego o peso de uma culpa imensa que me impede de ter esperança. Por favor, procure poupar-se para não agravar ainda mais o seu estado. Leonardo sentia vontade de conversar com aquela jovem. Não sabia porquê, mas lhe inspirava confiança sua presença. De um certo modo, a acalmava. Entretanto, deixe-me dizer algo. A senhora disse ainda agora que precisava de um conforto espiritual. Pois bem, eu aprendi com meus pais que, por maior que sejam nossos erros, Deus é infinitamente bom e perdoa sempre, além de nos oferecer oportunidades renovadoras. Os olhos de Leonardo brilharam diante das palavras da jovem. Ah, como é bom ouvir isto. Você não sabe o que aconteceu comigo, mas tenho esperança que o Pai me perdoe. Como é que você se chama? Silvana, senhora. É um nome muito bonito. Eu gosto dele. Olha, se a senhora está buscando um apoio espiritual, deixe-me confessar uma coisa. Eu sou espírita e vou dar-lhe um livro que gostaria que lesse quando tiver vontade. E que livro é esse, minha filha? Espere um instante. Silvana foi até a sua bolsa, que estava sobre uma mesa, retirou um pequeno exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e o entregou a Leonarda, recomendando. Leia com bastante atenção, dona Leonarda. Tenho certeza que lhe trará grande conforto espiritual. Neste livro, achará respostas para muitas perguntas e dúvidas e se encontrará com Jesus nestas páginas.
Ele, que foi o divino médico, com certeza aliviará sua dor física e espiritual. Confie em Deus, pois Ele é grande. Muito obrigada. A jovem falava com tanta convicção que a inflexão de sua voz produzia em Leonarda uma transformação que ela não entendia. Jamais alguém lhe falara dessa maneira, e sentia-se confortada. Vou orar para que os médicos espirituais, com a permissão de Jesus, possam auxiliá-la. A senhora se incomoda? Claro que não, minha filha. E vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Sim? Foi Deus quem enviou um anjo para cuidar de mim. Vou orar para que os médicos espirituais, com a permissão de Jesus, possam auxiliá-la. A senhora se incomoda? Claro que não, minha filha. Eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Sim? Foi Deus quem enviou um anjo para cuidar de mim. Em atitude de prece e olhos fechados, Silvana mentalizava o poder divino do Criador, pedindo a Jesus que permitisse que as dores daquela criatura fossem amenizadas. Leonarda sentia que alguma coisa se modificava em sua alma e pensava: que alívio, meu Deus, que alívio. Terminada a prece, a enfermeira observou comovida que a doente dormia tranquilamente. Pobre mulher. É visível o grande sofrimento que a aflige. No dia seguinte, quando acordou, o primeiro impulso de Leonarda foi perguntar pela enfermeira ao Dr. Rubens, que estava ao seu lado. Ela já se retirou, dona Leonarda. Passou a noite ao seu lado e foi para casa descansar. Compreendo, doutor. Não posso deixar de dizer que gostei muito dela. Silvana acaba sempre conquistando os pacientes pelo seu jeito meigo e sua maneira de tratar a todos. Gostaria tanto de vê-la novamente. À noite ela voltará para lhe fazer companhia. Embora sentisse que suas energias se esvaíam lentamente, a enferma percebia que uma nova força brotava em seu coração. A presença e a prece daquela jovem me fizeram um bem enorme. Só então ela se lembrou que... ela me deixou um livro. Vou começar a ler agora mesmo. Luciano visitou a esposa durante o dia e, embora contristado com a sua debilidade, ficou feliz de encontrá-la forte espiritualmente, com grande reserva de fé e confiança. Não sabe como me satisfaz vê-la mais disposta, meu amor. Você está até mais corada. Quero lhe dizer uma coisa, querido. Fale, Leonarda. Sinto que já posso partir com o coração aliviado. Não fale assim, querida. Sabe que me deixa muito triste? Você não vai partir. Oh, meu amor, para que nos enganarmos? Gostaria que você conhecesse a Silvana, a enfermeira que passou a noite comigo. Eu a conheci ontem quando ela chegou. Ah, sim. É uma jovem muito boa, querido. Além de me dar conforto espiritual, ela deixou-me um livro maravilhoso. Gostaria que você também o lesse. Quando eu me for, servirá de conforto para você. Emocionado, Luciano abraçou a esposa pensando: ela está mais preparada que eu. Apesar de sua situação de sofrimento, ainda me conforta.
Antes de voltar para casa, Luciano foi falar com o Dr. Rubens em sua sala. E então, doutor, o que o senhor tem para me dizer? Nada que o conforte, infelizmente. O estado de Dona Leonarda é crítico. A doença evoluiu rapidamente e, em breve, ela estará impossibilitada de falar, pois suas cordas vocais estão seriamente comprometidas. A capacidade pulmonar está reduzidíssima. Ela só está viva ainda por vontade de Deus. Luciano suspirou fundo, controlando a emoção. A perda da esposa representava-lhe um grande vazio em sua vida. Amargurado, deixou a sala do médico em direção à rua sem destino. Tão logo chegou o horário do turno da noite. Boa noite, dona Leonarda. Vim para passar a noite com a senhora. Como foi o seu dia? Mais ou menos, minha filha. Mas a senhora me parece feliz. Estou. Não sabe como agradecer a Deus por ter lhe encontrado. A senhora leu o evangelho que lhe deixei? Não, filha. Eu não li. Eu devorei. Como um sedento se atira à fonte de água cristalina. Servi-me dessa água, cada gota, como se fosse a última oportunidade de minha vida. Como me alegro em ouvir isso. Leonarda falava com dificuldade, exigindo um grande esforço entre dispineias e respiração ofegante. Todavia manifestava um grande regozijo interno, e apesar das recomendações da enfermeira para que se contivesse, a doente insistia em continuar falando. Não se esforce tanto, por favor. Eu tinha certeza que iria gostar da leitura e lhe faria muito bem, mas é necessário que se poupe. Hoje eu vou orar pela senhora novamente e pedir aos amigos da espiritualidade que a amparem. É inútil, minha filha. Enquanto ainda me restar uma possibilidade de falar, eu quero falar. Sei que me resta pouco tempo. Dona Leonarda, entendo a sua ansiedade, mas gostaria que a senhora se acalmasse, pois qualquer esforço pode ser demasiado. A recomendação médica é que fale pouco e repouse muito. Ora, querida, eu já repousei demais em minha vida. Agora compreendo quanto tempo eu perdi. É justo que Deus me castigue. Não fale assim. Primeiro, Deus não castiga ninguém. Nós é que criamos em nossa vida a alegria ou a tristeza, a felicidade ou a desgraça. Segundo, Deus sempre nos oferece oportunidades de recomeço. Nunca é tarde demais para renovarmos nossas disposições íntimas. Será que Deus me perdoou? A voz triste da paciente tornara-se quase imperceptível, mas parecendo um lamento. Fora obrigada a interromper a conversa, pois a respiração ofegante e o coração em descompasso não permitiam maior esforço. Eu gostaria que a senhora tivesse certeza de uma coisa. Deus perdoa sempre, sempre. O Evangelho nos ensina o que eu já lhe disse ontem. Confie na bondade infinita do Pai Maior. A doente esboçou um sorriso melancólico enquanto que sua mão procurava de Silvana, que a apertou com carinho e compaixão. Fique em silêncio agora. Pense em Jesus, pois vou orar novamente e aplicar um passe na senhora. Está bem? Leonarda consentiu com um sinal afirmativo de cabeça, fechando os olhos, enquanto que a jovem proferia uma prece sentida. Jesus, mestre de carinho e misericórdia, vós que restituístes a esperança nos aflitos, que curastes as chagas dos doentes sem cura, que devolvestes a visão dos cegos, que aliviastes o sofrimento dos oprimidos, volve nesse instante seu misericordioso olhar para esta criatura que sofre. Senhor,
Te recordamos nos ensinamentos que esclarecia e iluminava as almas, no exemplo da simplicidade, do amor e da esperança, na alegria junto das crianças e na singeleza junto à fonte da Samaritana. Te rogamos, divino amigo, ainda somos crianças espirituais e não temos a capacidade do entendimento verdadeiro, pois estamos tão distantes do teu evangelho de luz. Mesmo assim, Senhor, te pedimos que ampare nossa irmã, amenize suas dores, encha seu coração de fé e de coragem. Permita que ela encontre o alívio necessário nas luzes do seu evangelho redentor. Com a mão espalmada sobre a cabeça de Leonarda, a moça transmitia energias imponderáveis, que, captadas pelo plexo coronário, fluía por todo o organismo debilitado da paciente com efeito balsamizante. O resultado é que Leonarda apresentava o semblante mais tranquilo. Terminada a prece e o passe, a jovem perguntou à paciente: Como está se sentindo? Muito melhor, minha filha. Não convém falar mais. Procure repousar agora. Mas eu... Por favor, dona Leonarda, obedeça-me. A voz quase sumida, entremeada por dispneias, o peito ofegante e a respiração difícil traçavam um quadro doloroso. Silvana tudo observava, tomada por uma piedade imensa por aquela criatura sofredora. Contrastando com tudo, os olhos da doente, porém, transmitiam serenidade. Silvana sentiu que era importante continuar o diálogo, pelo menos para incutir-lhe mais confiança em Deus, pois pressentia que o estado da paciente não permitia que resistisse por muito mais tempo, embora conservasse a luz da consciência. Todavia, não era de bom ouvido que forçasse ainda mais o aparelho fonético e respiratório. Foi então que teve uma inspiração. Dona Leonarda, vou dar-lhe uma caneta e papel. Ao invés de falar, a senhora irá escrever, e dessa forma vamos conversar. Está bem? Leonarda acenou afirmativamente com a cabeça. Ótimo! Assim a senhora não se cansará demasiadamente, pois é aconselhável que não continue expondo seu organismo a um esforço mais prolongado. Silvana estendeu-lhe um bloco de papel e uma caneta, onde a paciente rabiscou uma pergunta. Minha filha, sinto que a quero muito bem. Gostaria que falasse um pouco de você, por favor. Silvana sorriu e disse amável. Ora, dona Leonarda, minha vida não tem muita importância. Nada tenho de muito interessante para contar, pois sou filha única e meus pais são muito humildes, mas me deram uma educação honesta, com base nos princípios cristãos da doutrina espírita. Acho que a maior contribuição que me deram, além dos sacrifícios para os meus estudos, sem dúvida nenhuma foram os valores morais da honradez de caráter. Resumindo, sou muito feliz com a vida que tenho. Acima de tudo, sempre tive de meus pais atenção, amor e carinho. Leonardo escreveu uma outra pergunta. Como são os seus pais? Novamente a jovem sorriu e respondeu com um brilho de felicidade nos olhos. Meus pais são criaturas extraordinárias. Não tiveram a oportunidade de frequentar escolas, mas eu os amo muito. Eles sempre se dedicaram ao espiritismo. Eu os acompanhei e hoje agradeço por isso, pois essa doutrina é maravilhosa. Ela permite que tenhamos uma fé raciocinada e possamos compreender os porquês das coisas que nos acontecem. Eu, por exemplo, sempre tive o desejo de estudar medicina, mas a condição econômica de meus pais não permitiu, de forma que este sonho não pôde se materializar nesta existência. Eu não me revolto por isso, pois sei que alguma razão houve no passado. Talvez por eu não ter aproveitado adequadamente as oportunidades que tive, mas encontro na enfermagem a possibilidade de fazer alguma coisa pelos que sofrem. E acredite, isto me faz muito feliz. Enquanto fazia uma pausa, Leonardo observava com admiração aquela jovem lutadora e refletia. Quantas lutas e dificuldades essa pobre moça enfrentou e, no entanto, não se deixou vencer pelo desânimo. E eu, que tive
tanto dinheiro e possibilidades materiais. E poderia oferecer tudo o que minha filha pudesse desejar. Abandonei a própria sorte. Tenho agora em minha frente um grande exemplo de persistência, simbolizado por essa enfermeira de origem humilde, que abdicara de um grande sonho por falta de recursos materiais, mas não abdicara jamais da luta. Leonarda não sabia explicar, mas aquela moça tinha algo a mais que a atraía. Entretanto, não encontro resposta para esse jeito de olhar, essa boca, enfim, essa fisionomia que não me é estranha. Tenho a impressão cada vez mais forte que já a conheço de algum lugar. Como entender isto, meu Deus? E pegando novamente papel e caneta, formulou a seguinte pergunta. Silvana, eu tenho uma forte impressão de que já a conheço. Poderia me explicar pela doutrina como isto é possível? Silvana leu a pergunta e respondeu carinhosamente. Vou responder, dona Leonarda, com o maior prazer. O Espiritismo nos ensina que já vivemos inúmeras existências. Em nossas vidas passadas, convivemos com várias criaturas e muitas vezes de uma existência para outra. Normalmente nos encontramos com pessoas e temos a impressão que já conhecemos há séculos. Devo confessar-lhe que a senhora também não me é estranha. Sinto um grande carinho desde a primeira vez que a vi. Pode muito bem ser de outras vidas, quem sabe? Leonarda estava impressionada e pensava. Sim, como não pensei antes? Deve ser de vidas pretéritas, sem dúvida. Todavia, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ansiosa, ela rabiscou. Diga-me, filha, qual é o nome dos seus pais? Mais uma vez, um brilho tomou conta do olhar da jovem e ela respondeu. Nelson e Yolanda, dona Leonarda. O efeito foi o de uma bomba. Leonarda nada mais ouviu. Uma dor imensa invadiu seu coração e o cérebro parecia querer explodir. Era sua filha adorada que estava à sua frente e ela não conseguia mais coordenar seus pensamentos. Quis gritar, dizer-lhe quem era, mas a garganta não mais lhe obedecia o comando. Silvana apavorou-se. Meu Deus, o que está acontecendo? O efeito foi o de uma bomba. Leonarda nada mais ouviu. Uma dor imensa invadiu seu coração e o cérebro parecia querer explodir. Era sua filha adorada que estava à sua frente e ela não conseguia mais coordenar seus pensamentos. Quis gritar, dizer-lhe quem era, mas a garganta não mais lhe obedecia o comando. Silvana apavorou-se. Meu Deus, o que está acontecendo? Dos olhos desmesuradamente abertos de Leonarda desciam lágrimas dolorosas pela descoberta da última hora. Dona Leonarda, o que a senhora está sentindo? Ela tinha consciência de tudo, mas o seu organismo em colapso estava paralisado. Acalme-se, por favor. A senhora não pode fazer esforço. No auge do desespero, a enferma lembrou-se de agradecer a Deus, pois tivera a felicidade de conhecer a filha, mesmo que por breves instantes. Sua tela mental retornou à infância feliz. Lembrou-se do pai com saudade. Diga, querida, o que deseja ganhar de presente de aniversário? Um cavalo. Mas temos tantos cavalos na fazenda, meu anjo. Mas nenhum é exclusivamente meu. Eu quero um cavalo branco, bonito, com uma crina bem longa. A figura da mãe Madalena, sempre tão ponderada, também se refletiu na sua tela mental. Você não está gastando demais, Leonarda. Não faz 15 dias seu pai lhe enviou um cheque? Olha, mamãe, a vida na capital não é como no interior. Aqui tudo é muito caro. O dinheiro escorrega pelos vãos dos dedos e eu não quero passar necessidade. E outra cena surgiu em sua mente. Se a senhora concordar, nós a ajudaremos no que for possível, no período que resta da sua gravidez. E se não quiser o filho,
ficaremos com ele. Mas, pelo amor de Deus, não cometa o aborto. Seu último pensamento repousou em Luciano. Você é muito mais do que tudo que sempre sonhei, meu amor. Ao seu lado sou o homem mais feliz da face da terra. Enquanto lágrimas rolavam abundantemente pelas faces descoradas, Leonardo ouvia ao longe alguém orando em seu favor e sentia um adormecimento balsamizante, enquanto mãos de luz apartavam-na do corpo sofrido. No plano físico, Silvana orava emocionada, enquanto apertava a campainha de emergência. Quando o socorro médico chegou, nada pôde fazer, pois a alma de Leonardo já repousava no seio do Criador. Quando Luciano tomou conhecimento do ocorrido, embora já estivesse esperando por isso, quase enlouqueceu de dor. Não! 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 Com o passar dos dias, acentuava ainda mais a imensa tristeza que invadia Luciano. O que vou fazer da minha vida sem a minha Leonarda? Como preencher este grande vazio? Como eliminar a saudade que tomou conta do meu coração? Como agir de agora em diante se sempre vivi para ela? As semanas foram passando lentamente, com Luciano entregue totalmente ao desânimo. Perdera completamente a vontade de viver, de sair, de se alimentar. Em casa, por horas a fio, ficava examinando os objetos pessoais da amada, e cada detalhe, cada roupa, trazia-lhe tristes lembranças. Fechava os olhos e chorava por horas e horas, entregue à mais completa desilusão. Um dia, folheando um álbum, observou uma fotografia de Leonardo ainda mocinha e teve um sobressalto. Meu Deus, o que significa isto? Esta foto lembra demais aquela jovem que cuidou da Leonarda nos seus últimos momentos de vida. Os cabelos, os olhos, os lábios são idênticos aos daquela jovem. Ele estava pasmo. Apesar de ter conhecido a jovem ligeiramente, sua imagem ficara gravada em sua mente. Depois de refletir muito... Vou procurar aquela moça no hospital. Preciso conversar com ela. Sente-se, senhor Luciano. Obrigado. Nota-se que ainda está muito abalado pela morte de sua esposa. Nem poderia ser diferente, Dr. Rubens. Leonarda foi a única mulher que amei nesta vida. Sua partida abriu uma ferida profunda em meu coração e temo que ela não se cicatrize nunca. Confie em Deus e deixe que o tempo se encarregue de fazer a sua parte. Não tem outro jeito, não é mesmo, doutor? Infelizmente. Bem, eu vim até aqui para falar com aquela moça, a enfermeira que cuidou da minha esposa nos seus últimos momentos de vida. Como é mesmo o nome dela? Silvana. Sim, é isso. Eu não me lembrava. E posso saber o que quer falar com ela? Ela foi muito atenciosa com a minha esposa e eu gostaria de agradecer-lhe. Entendo. Além da profissional competente, Silvana é uma jovem especial e tem o dom de levar conforto aos nossos pacientes. Todos que a conhecem não a esquecem jamais. Eu posso falar com ela? Claro, senhor Luciano. Vou mandar chamá-la agora mesmo. Minutos depois, Silvana estava na sala do médico. O senhor Luciano deseja falar com você, Silvana. Vou deixá-los a sós para que fiquem à vontade. Assim que o médico saiu e fechou a porta... Estou às suas ordens, senhor.
Luciano encarou a jovem de frente por alguns instantes e ficou impressionado. Meu Deus! Como é possível uma coisa dessas? A jovem não entendeu e perguntou. O que disse, senhor? Luciano teve vontade de dizer que ela, Silvana, era o retrato vivo de Leonarda quando tinha sua idade, mas com medo de assustá-la, disfarçou. Não é nada. Se não me engano, o senhor disse... Como é possível uma coisa dessas? A que estava se referindo, senhor? Bem, eu fiquei admirado por ver que é ainda tão jovem e já exerce uma profissão de grande responsabilidade. Ora, não sou tão jovem assim, senhor. Desculpe-me a indiscrição, mas... Qual é a sua idade? 20 anos. É claro que você é jovem, mas... Vamos deixar isso de lado. Eu vim procurá-la para agradecer o que fez por minha esposa. Numa conversa que tivemos, ela me contou que a senhorita lhe havia dado um grande conforto espiritual e até a presenteou com um livro que... A moça condoeu-se com o estado de Luciano, que demonstrava grande abatimento físico, e esforçava-se para não chorar. Eu já devia ter vindo procurá-la, mas as últimas semanas foram muito difíceis para mim. Acredite que nunca me esquecerei de todo o bem que fez a minha inesquecível Leonarda. Ora, senhor, não é preciso agradecer. Eu me afeiçoei muito à sua esposa. E ela, senhorita, pode acreditar. A senhorita não imagina a falta que ela me faz. Eu não consigo aceitar a sua morte. Meus dias têm sido tão tristes, tão amargos. Às vezes eu também tenho vontade de morrer para me reunir à minha Leonarda. Senhor, não reaja assim, por favor. A vida não tem mais sentido para mim. Eu estou completamente sozinho. Silvana sentiu um aperto no coração e uma necessidade enorme de ajudar aquele homem. Foi então que teve uma ideia. Se eu lhe fizer um convite, o senhor aceita? Convite? Eu gostaria que fosse à minha casa. Eu? Ir à sua casa? E para quê? Sinto que o senhor está precisando de ajuda e conforto. E a senhorita está disposta a fazer isso por mim? E também os meus pais. Na verdade, eles terão muito mais condições de ajudá-lo do que eu. O senhor aceita? Não acha que irei atormentá-los com os meus problemas? Imagine! Ficaremos felizes se pudermos dar o conforto do que o senhor está necessitando. Então, eu aceito. Ai, que bom, senhor Luciano. E quando eu posso ir à sua casa? Amanhã é sábado e eu estarei de folga. Se o senhor não tiver nenhum compromisso... Não tenho. Eu vou marcar meu endereço num pedaço de papel e esperamos o senhor às 2h da tarde. Está bem? Está ótimo. Luciano retornou para casa um pouco aliviado pela conversa que tivera com Silvana. Realmente aquela jovem tinha o dom de acalmar as pessoas, pensou. Pegou o álbum de fotografias, folheou e se deparou novamente com a foto em que a esposa aparecia no esplendor de sua juventude. Mais uma vez ficou impressionado. Como é possível Silvana se parecer tanto com Leonarda quando era jovem? Tem que haver alguma explicação para isso, meu Deus. No dia seguinte, no horário marcado, ele se dirigiu para a casa da enfermeira. Quando parou o carro em frente ao endereço anotado no papel... A família de Silvana deve ser muito humilde. O bairro se localizava distante do centro da cidade. As ruas não tinham pavimentação e a fachada da casa era bem modesta. Como alguém pode viver num lugar tão miserável como este? Um tanto constrangido, ele desceu do veículo e foi até a porta da casa. Quando fez menção de bater, notou que havia uma campainha no alto do batente. Acionou-a. Não esperou mais do que 2 minutos e... Boa tarde. Boa tarde, senhor Luciano. Que bom que o senhor veio. A senhorita tinha dúvidas?
Eu confesso que sim. Pois lhe afirmo que nem dormi esta noite pensando nessa visita. Antes de convidá-lo a entrar, quero que saiba que minha casa é muito humilde. Tanto quanto o bairro em que moramos. Ora, não se preocupe com isso. Então faça o favor. Luciano entrou e um casal muito simpático já o aguardava. Silvana fez as apresentações. Estes são os meus pais, senhor Luciano. Muito prazer, senhores. O prazer é nosso. Nelson, ao seu dispor. Seja bem-vindo à nossa casa. Yolanda para lhe servir. Como um raio, uma dúvida tomou de assalto a mente de Luciano. Ele se lembrou que Leonarda, quando lhe contara sobre a filha que tivera, mencionara o nome do casal que ficara com ela, Nelson e Yolanda. Ele empalideceu e pensou. Serão as mesmas pessoas? E ao olhar para Silvana, recordou-se da foto de Leonarda, jovem, e então não teve mais dúvidas. Meu Deus! Silvana percebeu o desconforto dele. O senhor está bem? Sim, estou, não se preocupe. Sente-se, por favor, esteja à vontade. Obrigado. Nelson também notou que Luciano não estava bem, por isso... Yolanda, Silvana, não querem preparar um lanche para nós? Ah, claro. Vamos, querida. Com licença, senhor Luciano. Assim que as duas mulheres se dirigiram para a cozinha... Eu entendo porque o senhor se sentiu desconfortável, senhor Luciano. Entende? Como? Nelson antecipou as explicações. Nossa Silvana nos contou a respeito de sua esposa, pois se afeiçoou demais a ela. Quando ficamos sabendo o nome, tivemos um choque, pois nunca imaginamos o que o destino nos reservara e que um dia nossos caminhos voltariam a se cruzar. Perguntamos o nome completo da paciente e descobrimos, então, tratar-se da verdadeira mãe de nossa filha. Luciano ouvia em silêncio enquanto um nó se formava em sua garganta, embargando-lhe a voz. Nelson prosseguiu. Yolanda e eu ficamos sem saber como agir, pois criamos Silvana como filha legítima. Ela desconhece totalmente o drama que envolve sua vida. Quando finalmente resolvemos que deveríamos esclarecer tudo, soubemos do desencarne de Dona Leonarda. Ficamos muito tristes, abalados, e passamos a sentir culpa só de imaginar que nossa querida Leonarda partiu sem saber que sua própria filha estivera ao seu lado nos momentos derradeiros. O que nos conforta é saber que a vida continua noutra dimensão e que na justiça divina tudo está certo. Oramos muito por ela e certamente ela terá recebido no plano espiritual o alento necessário para a sua dor. Os ouvintes devem estar meditando sobre o comportamento de muitos que, como Leonarda, deixaram-se levar por sensações imediatas, desejando usufruir os prazeres físicos, e depois, com o passar dos anos, percebem os efeitos danosos que enfrentam e que não podem evitar. A doutrina espírita mostra-nos que os ensinamentos profundos que necessitamos vão surgir através de novos acontecimentos, com a participação de outros seres humanos que, já mais amadurecidos espiritualmente, agem com bondade e equilíbrio, renúncia e dedicação. Jesus nos afirmou que só o amor resolve os problemas humanos. Nos capítulos que estamos acompanhando, constatamos como ele, Jesus, estava certo, pois foi o amor de Nelson e Yolanda que criou o ambiente indispensável à ajuda a Leonarda e como esta foi sensibilizada pela ação encantadora da enfermeira Silvana. Compreendamos que certos problemas que criamos por ignorância e egoísmo serão solucionados no decorrer do tempo e precisarão de nossa humildade para aceitarmos a dor que nos chega como consequência daquelas atitudes desequilibradas. Não reclamemos de Deus por estarmos hoje vivendo certos dramas profundos.
Eles têm uma causa em que nós fomos os responsáveis. Saibamos aceitar e conhecer os ensinamentos da doutrina espírita e teremos força interior para seguir em frente e encontrarmos a paz que precisamos. Muitos anos depois, extraída da obra ditada pelo irmão Virgílio e psicografada por Antônio Demarchi, uma adaptação de Sidney Carbone.